escutando? Uhum. O jornalismo brasileiro, ele melhorou muito nos últimos 50 anos. O decreto-lei vem de 40 anos atrás. E melhorou muito, não necessariamente por causa do diploma, melhorou muito que as condições de produção do jornalismo mudaram no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de nós termos um exército profissional com formação universitária contribuiu, é uma variável importante para isso. Então, quando esse início da exigência do diploma coincide com a profissionalização do jornalismo no Brasil. E antes o jornalismo era um bico. Você trabalhava num jornal, mas você tinha que ter um emprego em outro lugar para garantir o seu salário. Então, o fato de termos jornalistas em tempo integral bem pagos melhorou as condições de produção do jornalismo. E, por outro lado, o fato também de termos um jornalismo que se expande no sentido de produção vamos dizer, de um tipo de mercadoria que o cidadão consome porque tem necessidade dela. Então, o jornalismo que deixou de ser correia de transmissão dos partidos políticos se tornou num bem disponível para o usufruto da população. O senhor acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal contra a regulamentação da nossa profissão poderia ter sido evitada se os jornalistas brasileiros tivessem saído, se organizado de alguma forma contra, para lutar para que essa lei deixasse de ser provisória, para ser uma lei realmente permanente? Não. Os jornalistas, as organizações sindicais foram muito aguerridas. O problema não está aí, o problema está na flexibilização. Eu acho que nós temos uma legislação que 40 anos depois estava, não vou chamar de caduca, mas precisaria ser flexibilizada. Eu acho que as organizações sindicais não tiveram a paciência suficiente para tentar discutir com a sociedade e mudar isso. E o senhor acha que o sindicato é um órgão que, de alguma forma hoje, tem alguma representatividade, contribui de alguma forma nesse espaço de debate? Eu acho que ele é um órgão importante, agora depende das conjunturas. Hoje em dia, por exemplo, o sindicato jornalista reúne mais os jornalistas do serviço público ou das organizações que fazem assessoria de empresas do que propriamente as redações. Ele não deixou de ser ilegítimo, mas ele talvez não seja tão representativo quanto antes de toda a categoria. A boa parte dos jornalistas que não são sindicalizados. E o senhor acha que a não sindicalização não é devido a uma descrença que o jornalista profissional tem com relação ao órgão? Porque, por exemplo, lá no Sindicato de Jornalistas de Pernambuco são 500 sindicalizados. Após a decisão do Supremo, a gente tentou mobilizar uma coisa que o presidente do sindicato chamou de Comissão de Mobilização Permanente. Então, todas as segundas-feiras, os jornalistas sindicalizados ou não, abertos à sociedade, eram convidados para sentar e discutir sobre a decisão do Supremo e pensar alternativas, a PEC, e são 500 sindicalizados. Apareciam 5 ou 4. Bom, isso se dá em todas as profissões, não é só no caso dos jornalistas. As pessoas não estão de plantão permanente para tratar de questões políticas. Eu acho que cabe às vanguardas esse papel. Agora é preciso que as vanguardas estejam sintonizadas com as aspirações coletivas. Eu acho que ficarmos chorando sobre o leite derramado não vai levar a nada. Eu acho que é preciso pensar alternativas viáveis. Por exemplo, a PEC, sinceramente eu não acredito na viabilidade de uma PEC. Porque quem decide a constitucionalidade das leis no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, o Senado pode aprovar uma emenda constitucional e o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional. Eu, apesar de ser advogado, não conheço todos os meandros dessa questão, mas é preciso levar com muito cuidado. Eu acho que está se criando, às vezes, expectativas que podem ser frustradas. Por isso que eu vejo que a mudança na formação profissional é o ponto-chave para mudarmos a nossa mentalidade. Em suma, o que eu estou querendo dizer, com minha experiência de professor de jornalismo há quase 50 anos, nós não estamos formando o jornalista que a sociedade precisa. Precisamos mudar completamente a formação do jornalista no Brasil. Nós somos um país cruel, que tem, digamos, a imprensa diária, ela é uma imprensa de elite. Mesmo o rádio jornal e o telejornal pensa mais na elite do que no povo. O povo é desinformado. Acho que as escolas de comunicação, os cursos de jornalismo, as universidades precisam pensar no modelo de ensino de jornalismo que contemple o jornalismo para todos e não para uma minoria.
Alguns profissionais, até professores meus de jornalismo, quando eu chegava indagando, fazendo algum questionamento, aí eles colocavam, Breno, você não precisa ficar assustado, seus colegas de jornalismo também não, porque com a lei não fazia diferença mesmo, as empresas de comunicação não respeitavam e qualquer pessoa de outra graduação podia atuar no meio de comunicação e se dizer jornalista, colunista, sei lá, e conseguir o registro de jornalista com o tempo, né? Então, não faz diferença. Isso não é verdade. No passado ocorreu até a transição, mas ultimamente só podia ser registrado como jornalista quem tinha diploma. Não vamos confundir o colaborador, o comentarista com o repórter, com o editor. Eu acho que aí é que está o flanco. Se nós tivéssemos mudado a legislação para admitir que um médico possa fazer um curso de pós-graduação em jornalismo, como faz nos Estados Unidos e alguns países da Europa, nós teríamos resolvido a questão. Eu, por exemplo, sou formado em Direito, também sou formado em Jornalismo. E eu sempre recomendei aos meus alunos da USP que tivessem dupla graduação, porque se o jornalista não dominar conteúdo, ele não vai conseguir, entendeu, ter sucesso na profissão. Há autodidatas que têm mais conhecimento do que nós. E você vai jogar na lata do lixo um autodidata? Não. Mas você também não pode abrir as portas para que também aquele que não passou 4 anos estudando, trocando ideias, refletindo, discutindo e criticando junto a profissionais, por uma pessoa que nunca discutiu, nunca se inteirou. Pois é, mas as empresas não são tão tolas assim, que vão contratar um ignorante para ser jornalista. Pode ser que uma pequena empresa que não tenha responsabilidade social vai botar um energúmeno qualquer na função de jornalista, mas se depender do público, ele não vai ter condições de fazer isso. Eu acho que esse flanco é aberto para resolver certos problemas. Por exemplo, você quer um comentarista de futebol. Você acha que existe alguém melhor do que Pelé ou que esses grandes jogadores que tivessem tido a oportunidade de fazer um curso de jornalismo, eles estariam desempenhando melhor essa função. Estou falando de domínio de conteúdo. Para escrever sobre medicina, um médico vai escrever melhor do que um paciente. Não é todo médico que tem, entendeu? Muitas vezes tem uma certa propensão, mas se ele fizer o curso de pós-graduação em jornalismo 2 anos, ele vai aprender melhor isso. Mas no nosso curso de graduação, professor, a gente aprende sempre que a nossa linguagem ela precisa ser clara e objetiva. E se eu lanço Pelé ou qualquer outro comentarista ou de medicina, enfim, eles vão falar propriamente e especificamente com a linguagem que eles estão acostumados a admitir, não vão falar como a gente é capaz de traduzir a informação e passar para a opinião pública. Por isso que eles precisam aprender a traduzir essa informação. Então eles terminam aprendendo na prática. Quando eu entrei no curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, há 50 anos atrás, eu já era jornalista profissional. Eu não sabia quase nada do jornalismo na essência. Eu fui estudar jornalismo, mas na prática eu sabia trocar em miúdos, tudo isso eu sabia fazer, porque exige, digamos, um bom senso e um conhecimento de como, digamos, tratar a linguagem. O que o curso de jornalismo dá é uma capacitação para você compreender em profundidade o que é profissão. Então, quem tem essa formação vai desempenhar melhor do que quem não tem. O argumento do... Eram 2 perguntas, você já está na 18ª. Na última. O relator do processo de Gilmar Mendes